Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, está começando o programa Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC. E olha, a gente vem com um programa diferente, né? Falando aí do como foi a partida da seleção brasileira aqui atrás na Arena Fonte Nova. Empate 0-0 diante da Venezuela. A seleção que começou bastante animada, indo para cima. Vale lembrar que o torcedor brasileiro foi muito bacana, principalmente no início da partida. Foi lá, empurrou a seleção, aliás, cantou durante toda a partida. Somente aos 38 minutos do segundo tempo que ouvimos vaias aqui no estádio da Fonte Nova. A verdade é que a seleção brasileira não fez um bom trabalho. E aí fica aquela contestação, né? Mas por quê? Que treina, tem toda a estrutura e não consegue fazer um bom trabalho. Tem uma tese, né? Eu acho que esse time é recheado de coadjuvantes. A seleção brasileira, historicamente, sempre foi cheia de jogadores que eram ídolos, jogadores que sabiam comandar uma massa, jogadores que eram representativos para suas equipes, nacionais ou internacionais. Hoje a gente tem aí jogadores que não estão acostumados, não são ídolos, jogadores que são coadjuvantes nas suas equipes. E por conta disso, são jogadores que não têm aquele espírito, talvez, de liderança, de um pouco mais para apresentar um futebol e, principalmente, ser efetivo. É muito triste, mas é a pura realidade. E a gente abre esse programa Hora do Esporte exatamente falando sobre isso. Um empate em 0-0, um grande jogo de futebol. E é importante dizer outra coisa. Do outro lado também tinha uma equipe. E muito se fala, o Brasil não jogou bem. Mas do outro lado tinha uma Venezuela muito bem armada. Parabéns aí ao ex-goleiro Dudamel, bom jogador que foi, e agora, como treinador, montou uma equipe que não é ruim, não, porque as pessoas também voltam a dizer isso. Ah, porque a Venezuela só toma paulada na Libertadores, porque são jogadores locais, e aí é um pouco mais difícil, por conta de toda a situação do país que a gente sabe bem. Mas é bom dizer que desse elenco aí da Venezuela, a grande maioria joga fora, joga na Europa. Jogadores são experientes. Ah, não são protagonistas das suas equipes, Luciano. E aí você vai estar falando a mesma coisa do Brasil? Não são, mas é a Venezuela, né? Estou falando de uma seleção que tem 5 títulos mundiais, que tem uma representação imensa, e ao lado de uma seleção que vem para não ser goleada. E agora a gente já tem a Venezuela com 2 jogos, 2 empates. E apresentando um futebol razoável. Seleção brasileira joga sábado contra o Peru na Arena Corinthians, em Itaquera, em São Paulo. E, olha, precisa mostrar mais futebol. Lógico, o torcedor baiano aplaudiu, o torcedor baiano gosta de festa. O torcedor de São Paulo talvez não tenha a mesma paciência. Mas qualquer torcedor, antes de qualquer tipo de xenofobia, porque é Nordeste, é Sul, não tem nada disso. A verdade é que a seleção brasileira não está encantando. A seleção brasileira não está jogando bem. E hoje começou jogando bem no começo. Só que não marca. Tem uma deficiência muito grande. E tem Richarlison, tem David Neres, tem Gabriel Jesus, tem Firmino. Mas quem é o cara desse time? O cara seria o Neymar, talvez. Mas ele se desconvocou. Ele, por conta de todos esses problemas e aquela contusão que aconteceu, e aí que ele segue se recuperando, ele está fora da competição. E qual outro que pode resolver? Qual outro que vai dar tranquilidade? Em que momento que o treinador também deve ser contestado? Porque a coisa não está andando. As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia foram muito boas. Tudo bem, pegou um time desacreditado e o time se classificou. A Copa do Mundo da Rússia não foi boa.
O time foi eliminado pela Bélgica, começou muito mal, vocês lembram bem, aquele empate contra a Suíça, e o time não foi bem, não se apresentou bem na Copa do Mundo. Ah, mas não tem mais o fantasma de 2014. De 2014 nós estamos em 2019. Precisa virar esse disco e o Brasil precisa efetivamente começar a jogar um pouco mais. Não sei se o problema é só treinador ou se o problema é só por conta da falta de jogadores. Ou, por que não, trazer um pouco mais daqueles jogadores que tenham identificação com a camisa amarela. Porque jogar na seleção brasileira não é como jogar em clube. Em clube é um trabalho, ele recebe, ele é cobrado. Na seleção brasileira, lógico, tem os cachês, tem as premiações, mas a seleção brasileira é o orgulho de uma nação que há anos, aliás décadas, séculos, vive amando esta camisa amarela. Então por que não, de repente, trazer pessoas um pouco mais comprometidas com a camisa amarela? Pessoas que tenham um pouco mais de vontade de usar a camisa amarela. Não estou dizendo que necessariamente essas pessoas são melhores ou piores, mas talvez falta um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de doação para que a equipe do Brasil possa encantar e dar alegrias ao seu torcedor. Vamos ouvir aqui a palavra do treinador Tite, explicando um pouquinho do que foi esta partida 0-0 diante da Venezuela, resultado que decepcionou demais o torcedor baiano. A entrada do Gabriel, nós temos dos homens de frente, 2 jogadores que são mais agudos e mais terminais e um aberto. Gabriel vive um grande momento e ele tem essa possibilidade entrando e nós treinamos ele também como um atacante mais central, só que do lado invertido, do lado direito. Tanto é que quando entrou o Cebolinha, ele abriu a esquerda para ter um segundo jogador, mas que é um posicionamento onde tem sempre um segundo atacante próximo ao Firmino. Essa é a orientação, é de ter esses 2 jogadores. Esse é o posicionamento. Processo de evolução de equipe. Né? Ela não teve a criatividade que nós buscamos, e quando não faz um gol fica batendo, e daqui a pouco apressa um pouco demais, ansiosa um pouquinho demais, ela fica traduzindo em algumas jogadas que tu apressa o teu passe vertical, e a característica da equipe é ficar trabalhando a bola para depois encontrar um passe vertical. Ela caracteriza assim, e um número de finalizações que elas ficam imprecisas. Ela tem que melhorar a direção, principalmente em média distância, como a equipe fica fechada atrás. É oportuna essa resposta para mim, para ficar dando desculpa porque a equipe ofensivamente não produziu aquilo que ela tem condições de produzir, que ela vai crescer e que vai produzir. Mas eu não vou me ater a esse aspecto. O Neymar faz falta em qualquer equipe do mundo, é top 3, tem dito, mas não tenho colocado. Tenho colocado essa equipe, ele quer que ele recupere, que esteja bem. Nós temos a condição mesmo de sermos mais regulares e de ajustarmos mais passos, ter um pouquinho mais de giro na hora de encontrar a melhor opção do passe, a inversão da jogada, a naturalidade dos movimentos. Nós temos condições, independentemente do Neymar ou de outro jogador. Contundência e efetividade traduzir em gol é fundamental. É fundamental. Né? Até para depois poder trabalhar em cima da situação que elas possam acontecer no jogo, sim. Tu tem que traduzir todo esse volume no último terço com finalizações e com gols. Hoje nós tivemos a precisão foi muito abaixo, a gente precipitou nas finalizações aí, vocês têm um número aí, mas encontrar uma só no gol, não, teu goleiro tem que trabalhar, tem que botar o goleiro para trabalhar nessas circunstâncias. Os dois. E na última parte a gente tenta isolar para não encontrar de ter. O David teve no primeiro tempo, eu acredito, finalizações que chutou cruzado no início do jogo, também eu estava do outro lado, uma possibilidade, quando trabalhou e traz ele para a inversão. O Everton da mesma forma, mas são as duas possibilidades. E ele é um aberto e ele é um com presença de área, que eu coloquei anteriormente.
Eles faziam linha baixa, o Rondon ia tirar o primeiro volante por dentro, deixava os dois zagueiros, e a construção de zagueiro também. É da entrada do Ferrinho para ter um outro construtor também em cima do Casimiro, que estava com cartão, uma jogada difícil, que ele fazia pivô para os dois de velocidade. E aí vamos começar a botar volume. Botou volume, mas não teve efetividade, não traduziu em volume. Trabalhar taticamente durante a semana e manter a rotina do lugar em cima das pressões que no momento exerce. O atleta reproduz aquilo que ele é treinado. O Gabriel entrou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ele trabalhou como segundo atacante pelo lado direito. Ele jogou no City, assim, também com o Agüero, vindo de fora para dentro. Até a sua formação do Palmeiras, ela trouxe também. Ele é um jogador mais de presença diária. E eu quero ter um jogador de presença diária numa equipe que ela joga mais baixo. Né? Então ela traduz e ela treinou dessa forma para ter essa possibilidade de jogar, de traduzir. Eu não tenho toda essa intuição, essa capacidade de botar um volante e botar um... Eu não tenho. Eu sou incompetente para essa situação de botar volante, trazer um meia lá e achar que esse jogador vai te resolver com uma solução mágica, se não tiver uma estrutura toda montada, se ele em cima da pressão da necessidade do resultado, como o professor Rui falaria assim, a rotina do lugar onde tu tem o domínio da função. Treina para essas possibilidades. Gente, como você viu o comportamento do torcedor e também ter 2 gols anulados pelo VAR? Eu sei que você sempre falou a favor da tecnologia e tudo. Como é essa sensação de vibrar, esperar, aquela mãozinha na orelha? Como que o Adenor reage a tudo isso? Justiça. Estava impedido, foi falta. Justiça. Se eu estivesse do outro lado, eu ia estar com. Fez absolutamente nada a reclamar. O torcedor nós temos que compreender, ele quer traduzir em gol. Se eu viesse a campo, eu queria também. Cara, é compreensível. Gente, está aí a participação do técnico Tite e a gente vai fechando esse primeiro bloco da seleção brasileira e se despedindo aqui de Salvador. Afinal de contas, já deu de seleção brasileira. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho também sobre o esporte regional no ABC Paulista, em São Caetano do Sul. E, lógico, voltamos aí nos próximos dias com mais informações, com muito mais dessa seleção brasileira. Valeu, galera da Bahia, muito obrigado pelo carinho e a gente volta daqui a pouquinho. Fica com a gente, o intervalo é rapidinho. Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para
@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue. Bem, no primeiro bloco vocês acompanharam tudo que falava sobre a seleção brasileira, né? O jogão de bola da seleção brasileira. Mas agora vamos falar de algo mais próximo aqui. Vamos falar, sabe do quê? Do Campeonato de Futebol Amador em São Caetano do Sul. Tem rodada nesse próximo final de semana da Liga de Futebol Amador de São Caetano. Um abraço ao presidente Duca e aqui a gente coloca na tela tudo o que vai acontecer no próximo domingão. Sábado não tem nada, mas domingo a bola rola nos campos de várzea de São Caetano do Sul. Vamos agora ao tabelão do final de semana do Campeonato de Futebol Amador em São Caetano do Sul. Partidas somente no domingo neste final de semana. Não teremos jogos do Sub-14 e também do Sub-16. Começando no estádio Vitório Dalmas, o Santa Maria. 3 partidas no domingão. Logo pela manhã, 8h30 da manhã, pelos juniores, a equipe do Jabaquara enfrenta o Alves Celeste. Depois, na categoria principal, o América do Sul enfrenta o Jabaquara. E na sequência, o Padre Cícero enfrenta a equipe do Gonzaga. Jogo na categoria juniores, todos desses no estádio Vitório Dalmas. Na sequência, estádio José Tortorello, o Águias Nova Gerte. Mais 3 partidas também no domingo, começando com o principal, Santa Maria enfrenta a equipe do Águias às 8h30 da manhã, lembrando o Santa Maria Brothers. A equipe do Em Cima da Hora enfrenta o Padre Cícero 10 horas da manhã, no que diz respeito ao principal. E às 11h30, aí na categoria juniores, o Santa Maria Brothers enfrenta a equipe do Em Cima da Hora. São esses os jogos do estádio José Tortorello, Águias Nova Gerte. E fechando a rodada deste final de semana no estádio Arthur Garbelotto, no bairro da Fundação, na categoria principal, 8h30 da manhã, temos Gonzaga enfrentando a equipe do Luiz Gama. E aí, na sequência, só que na categoria juniores, a equipe do Gisela enfrenta a equipe do Unidos. Jogo que começa às 10 horas da manhã. Tá aí os resultados do Campeonato de Futebol Amador em São Caetano do Sul, os jogos do final de semana. No que diz respeito ao Campeonato Metropolitano 2019, vamos cobrir as equipes de Santo André que disputam a final do Sub-18. Santo André Futsal contra a Associação Desportiva Santo André. Já no Sub-16, temos o Santo André recebendo a equipe do Instituto Família, 11h45, fazendo a final de menores da Série Prata. E também teremos o Santo André Futsal às 13h30, enfrentando a equipe do União Mauá na categoria Sub-14, a final do Menores Prata, deixando um abraço todo especial ao presidente Rodolfo, ao Flávio, a todos envolvidos na equipe do Santo André Futsal, fazendo bonito, chegando a 3 finais no Campeonato Metropolitano temporada 2019. Legal, tem os resultados do campeonato, né? A expectativa do final de semana do futebol amador. E agora eu queria passar um giro sobre tudo aquilo que acontece no esporte da nossa região. Um giro bem bacana para vocês ficarem ligadinhos aí nas informações. Afinal de contas, a Copa América está acontecendo, o pessoal está correndo atrás da bola,
mas a gente não pode esquecer do esporte regional, do esporte da nossa cidade. Então agora tem judô, tem taekwondo, tem muita coisa bacana para você que nos acompanha aqui no programa A Hora do Esporte. Vamos agora a um giro esportivo por São Caetano do Sul. Afinal de contas, muito esporte acontecendo, muitas novidades. Por exemplo, uma conquista importante para a cidade. O ciclista André Grisante foi campeão na prova de estrada e geral no circuito pan-americano de paraciclismo que ocorreu na cidade de Diadema. Grisante, que coleciona grandes vitórias nos últimos anos, trouxe mais uma conquista. Parabéns aí a todos envolvidos, ao Grisante, a todos aqueles que fazem o ciclismo na cidade de São Caetano do Sul. Vamos falar agora sobre a atleta cadete Rafaela Ruda, que conquistou a medalha de ouro no Pan Open de Taekwondo na categoria até 51 quilos. Rafaela, que começou a treinar com o coordenador e mestre Marcelo Todaro do programa esportivo comunitário, hoje integra a seleção brasileira de cadete. Parabéns aí a todo o trabalho, mais um sucesso no que diz respeito ao Taekwondo de São Caetano do Sul. Lembrando, né, que São Caetano do Sul lidera o ranking nacional no que diz respeito a esta modalidade. Parabéns a todos os envolvidos. Vamos falar também do judô. Afinal de contas, na cidade de Hortolândia ocorreu o Campeonato Paulista Sub-21 e a equipe de São Caetano do Sul fez bonito, conquistou 4 medalhas, sendo 3 de bronze, com Natália Oliveira na categoria meio leve, Luana Moura no meio pesado e Caio Araújo na categoria leve. A 4ª medalha foi de ouro com a Giovana Mello na categoria pesado. Parabéns aí a todos do judô de São Caetano do Sul. Lembrando que o próximo compromisso da equipe será nos Jogos Regionais em julho. E vale lembrar também a todos que novas vagas estão abertas aí por conta da inauguração do Centro de Lutas Mário Chequim. Com o intuito de atender essa demanda do judô, a Prefeitura e também a Secretaria de Esportes abriu mais vagas. Então anotem aí, turmas e horários, né, de terça e quinta, 5 e 6 anos, das 19 às 20 horas. Quartas e sextas, 7, 8, 9 anos, das 19 às 20 horas. E vocês, evidentemente, vão saber de todas as informações. Procurem a Secretaria de Esportes ou vá até o local onde fica o Centro de Lutas no bairro São José. Procure a recepção e faça a sua inscrição inteiramente gratuita. Vamos falar agora do São Caetano, o azulão do ABC, que foi eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro, mas já estreia no próximo domingo na Copa Paulista 2019 e tem um jogo complicadíssimo diante da Ponte Preta, 17 horas no estádio Anacleto Campanella. O zagueiro Sandoval acredita num bom rendimento da equipe nesta competição, que evidentemente não era o principal objetivo no segundo semestre, já que a diretoria almejava chegar longe na Série D. Mas agora, encarando a realidade, o azulão vai para cima. No seu grupo também terá o Grêmio Osasco, o Água Santa, o Santo André e o Esporte Clube São Bernardo, além da Ponte Preta. Lembrando que os 4 primeiros colocados avançam até a segunda fase da competição. Tá aí as informações no Giro Esportivo em São Caetano do Sul, com muita coisa boa que está acontecendo no esporte da cidade. Legal, tá aí as informações do esporte na nossa região. E agora a gente se despede aqui de Salvador, porque a próxima parada na Copa América é Belo Horizonte. Hoje à noite tem Argentina e Paraguai. A gente vai estar acompanhando Argentina e Paraguai, depois indo para São Paulo, onde o Brasil enfrenta o Peru no próximo sábado. Enfim, é a cobertura da TV Grande ABC que não para ao lado da seleção brasileira, ao lado da Copa América. Eu me despeço direto de Salvador. Muito obrigado aos amigos da Boa Terra e a gente volta a qualquer momento para trazer mais informações, tá certo? Grande abraço a vocês,
boa quarta-feira, bom feriado para essa galera aí que não vai trabalhar, que vai dar uma boa emendada. Então é o seguinte, bom descanso, bom feriado. Valeu, galera. Valeu, Brasil.